Fala, seu Pablo, me deixou esperando aqui, deixou sua audiência esperando aí, ó. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que Tudo tá, Anderson? jóia, Joia? tudo Pois jóia. é. Tava aqui falando pro pessoal, né, que a gente fez essa iniciativa da Jornada Edu em Casa por uma escola presente, justamente para tentar ajudar eles com conteúdos relevantes nas últimas semanas. Já passaram aqui empreendedores, diretores de grandes grupos educacionais, professores, edutubers. Então hoje a gente tem aí o rei da formação continuada, o cara que sabe aí lidar super bem com essa dinâmica de professores, formação e etc., para discutir um pouquinho. Então, Pablo, sem mais delongas, iniciando agora a nossa live, o pessoal vai entrando aí ao longo da nossa conversa. Primeiro se apresenta, para quem não te conhece, quem que é o Pablo Sales, o que a Canton faz, o que é a iniciativa Ser Prof, e aí a gente entra naquele roteirinho lá que a gente combinou, para a gente tentar aí sair com conversa hoje super produtiva para todos esses profissionais que estão assistindo a gente hoje à tarde. Perfeito. Primeiro, dar o parabéns aí para vocês pela iniciativa. Eu acho que, enfim, tem sido. Eu acompanho, enfim, a Agenda Edu já tem um tempo, mas sou fã de vocês e espero poder contribuir aí um pouquinho. Então, parabéns. Eu acho que vocês estão sempre aí buscando apoiar as escolas e é isso que faz de vocês aí uma empresa, né, vencedora. Então, bom, eu sou o Pablo, sou fundador da Canton, que é uma edtech mineira focada em formação de professores. A Canton, ela tem uma tecnologia que permite você criar processos de mentoria de professores e formação continuada. É hoje a maior plataforma da iniciativa privada, atende mais ou menos 600 escolas, 40 mil professores, e a gente, no final do ano passado, decidiu fazer um experimento e lançar uma comunidade nossa de formação de professores. Então, a gente começou a conectar vários parceiros de mercado para trazer conteúdo e apoiar as escolas diretamente. Então, o Serprof é um produto da Canton, que é uma comunidade de professores, e a gente tem usado a nossa rede de relacionamento para criar conteúdo focado em formação de professores. A ideia é que o Serprof aí seja a maior comunidade de formação de professores do país. Esse é o grande objetivo aí do Serprof. Legal, legal. E aí, Pablo, eu acho que todo mundo tá se perguntando, né, e quais foram os impactos da crise, o que aconteceu ah, nessas últimas 2, 3 semanas aí por conta dessa intensificação dessa questão do coronavírus. E aí eu acho que a gente podia começar esse papo hoje, já que você já se apresentou e que as pessoas entendem aí o que a Canton faz, o que o Serprof faz. Qual que é a sua percepção, né, de mercado em relação ao mercado educacional agora durante esse período de crise de coronavírus, né? O que é que você tem visto aí de escolas estarem tentando fazer? O que é que você tem visto como perspectiva de mercado? Para que a gente consiga aqui trocar e bater uma bola até com a nossa audiência. Se vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas aí que eu vou depois separar para o Pablo ir respondendo aqui ao longo da conversa. Então, cara, percepção de mercado em época de Covid. O que vem por aí e o que é que pode se esperar para os próximos dias? Eu vou te contar como é que essa questão do coronavírus chegou assim para Canton e como é que foi essa experiência. Eu estava em Porto Velho, em Rondônia, visitando uma escola, na verdade é um grupo que tem ensino superior, que tem escola, enfim, né, um grupo chama Grupo Sapiens, talvez alguns aí conheçam. Cara, a gente foi pego um pouco de surpresa, porque a gente estava acompanhando todo o impacto, mas de repente, lá no caso deles, sem nenhum caso confirmado, veio um decreto pedindo para suspender as aulas e foi algo assim que deixou todo mundo, num primeiro momento, em pânico. Então, pude acompanhar dentro de uma escola como é que o coronavírus chegou e mudou a rotina deles. E eu acho que não foi diferente para a maioria das escolas no Brasil. Todo mundo estava assistindo, né, as autoridades de saúde falarem do coronavírus e de repente chegou no meio educacional e principalmente através do isolamento que foi em algumas redes aí impositivo, né? Então, a primeira coisa que a gente sentiu aqui foi que as escolas elas não estavam preparadas para esse momento. Uma coisa é você falar assim, tipo, a gente vai parar a semana que vem. E aí você tem aí um tempo para você se adaptar, para você se organizar.
outra coisa é você parar de imediato. Então, esse eu acho que foi o primeiro impacto e foi como chegou um pouco na Canton e nos nossos clientes. Eu acho que 80% dos nossos clientes foram pegos de surpresa, né? Não sei se é a realidade aí dos clientes de vocês, mas no nosso caso a gente sentiu que eles foram pegos de surpresa. Num segundo momento, Anderson, o que aconteceu foram que essas escolas, depois de ter passado aí um período de pânico, vou dizer assim, e de tentar compreender o cenário, elas começaram a buscar alternativas para que o serviço continuasse a ser prestado. Então, eu vi várias escolas, e a gente foi muito acionado durante as últimas 2 semanas, sobre o professor tentar transpor a aula presencial para a aula online. Então, isso para mim foi um problema muito sério, porque pensa, pega um professor que está acostumado a dar aula presencial e agora você precisa, em menos de 1, 2 dias, fazer com que ele saiba usar uma nova ferramenta, que ele saiba dar aula para o ambiente online, os alunos vão interagir com ele online e ele não sabe interagir. Enfim, então você nota que para o professor também, ele foi pego de surpresa, ele não estava preparado para esse movimento. Então, eu vi aí ao longo das 2 semanas as escolas tentando fazer algumas ações e agora eu vejo, e aí essa é a realidade da nossa base hoje, 80% dos nossos clientes deram férias, porque eles perceberam que tentar replicar o modelo presencial no online não daria certo. Primeiro porque o Brasil tem um problema de infraestrutura muito grande, mas segundo, você tem um desafio operacional também da escola prover isso e dos professores. E aí, boa parte dessas escolas deram férias para os seus profissionais e nós estamos É, vivendo o, um o, período de férias. não só deram, né, como também algumas estão sendo compelidas a dar, né? Eu acho que tem quando você faz por vontade própria e tem quando você faz quando vem algum decreto, alguma situação governamental que acaba alterando um pouco da situação, né? A gente tem vivido isso aí e a gente tem acompanhado, hoje, você sabe, né, Paulo, a gente tem quase 2.000 escolas aí dentro da base, então em todo o Brasil, e a gente viu o negócio pingar de forma diferente, né? Então você teve Rio se movimentando mais rápido, São Paulo também, e aí você tem ali alguns estados, vamos dizer assim, eu não vou chamar de retardatário, né, mas alguns estados que foram um pouco mais conservadores em tentar suspender as atividades, etc., que já entram nessa onda nessa semana, né? Então eu vejo que essa semana efetivamente está sendo uma semana de consolidação dessa tomada de decisão, tanto dos órgãos públicos, como também das entidades representativas de classe, né? Como a questão dos sindicatos, né? Então, os sindicatos eles Sim. vieram com várias recomendações aí para as escolas é claro, né, não tem força normativa, mas ela acaba ajudando a escola a tomar a decisão, né? Se o sindicato, que é a entidade que eles estão ali, que representa todos os diretores, todos os mantenedores, recomenda, elas acabam tendendo a seguir aquela recomendação. Então, eu acho que a nossa percepção é a mesma que você teve, né, agora, de que realmente tem muita escola parando e dando férias aí, agora até o finalzinho de abril e comecinho de maio, para tentar ver esse negócio dar uma aliviada, né? E claro, eu acho que tem alguns benefícios para a escola fazer isso também, né? Então, alguma redução de custo experimentada, com pagamento de benefícios e outras coisas, mas vamos ver aí como é que vai se comportar, né, daqui para frente. Então, aí entra no cenário que a gente se encontra hoje. Então, vou pegar um pouco de como que a gente enxerga o impacto do coronavírus na educação e para os professores aí especificamente. Então, pensa o seguinte, há 2 semanas atrás você foi pego de surpresa e precisamos dar aula online. E aí muitas escolas tiveram dificuldade, a gente tem problema de infraestrutura, e aí boa parte adotou esse período de férias. Então, o professor sai de férias com um mindset de que o mundo mudou, quando eu voltar, eu não sei que mundo que eu vou encontrar e o que eu vou fazer. Do ponto de vista da escola, Anderson, como ela deu férias, por exemplo, há 2 semanas atrás, todo mundo estava buscando a Canto e um CEPROF para oferecer formação de professores, a escola oferecendo para o professor fazer essa transição. Porém, agora, como ele está de férias, isso não pode acontecer. Isso agora tem que partir do professor, nesse período se capacitar, mas aí é uma vontade dele, lembrando que ele está de férias, né? Do que algo da escola. Então, a gente está vivendo um momento que a gente, aqui na Canto, a nossa base de escolas, que é um trade-off muito grande, porque os professores sabem que vai ser um novo desafio para eles agora,
devido ao impacto do coronavírus. Eles estão de férias, e aí nós precisamos contar com a boa vontade deles, e aí nessa parte eu acho que os professores eles são muito engajados em, de fato, se desenvolver, né, e buscar se aprimorar nesse período, porque quando eles voltarem, eu acho que ainda vai estar num período de isolamento social. Então, passando os 15 primeiros dias aí, enfim, eu acho que vai se estender por mais 15. Então, as escolas vão ter que partir para um modelo de aula online ou aula gravada, mas que fica online, né? Não precisa ser ao vivo, né? E aí esse professor precisa se capacitar. Então, o cenário que a gente está percebendo aqui é o mundo mudou muito rápido para os professores. Talvez seria melhor eles ficarem, de fato, com esse período para poder se capacitar e a escola oferecer essa formação e preparar ele. Só que, ao mesmo tempo, igual você falou, por diversas vantagens para a escola, talvez a decisão de liberar as férias e esperar um pouco para ver como é que está, isso pode impactar na formação e na ajuda dessa transição. Então, talvez nas próximas 2 semanas a gente tenha um cenário mais claro, mas o nosso olhar hoje é o professor precisa buscar se desenvolver, mesmo estando de férias, porque quando ele voltar, o cenário não vai ser o mesmo de quando ele dava aula presencial. Nós vamos caminhar para um modelo mais híbrido, e aí ele precisa, o mais rápido possível, como profissional, se adaptar. E a escola também. Tá. Impressionante, né? Eu acho que o que eu tiro disso tudo, Pablo, e eu estava escutando atentamente o que você estava falando, até refletindo uma figurinha que circulou em alguns grupos aí de empreendedores e de donos de escola, que foi o que acelerou mais a transformação digital na sua organização, né? Aí tinha lá a opção A, o CIO, né, que é o cara que cuida da tecnologia. A opção B, o CEO, que é o diretor executivo da companhia. E a opção C, coronavírus. Então, é impressionante como que o assunto tecnologia educacional ele já vinha sendo debatido, ele já estava tipo, na pauta de todas essas grandes instituições, das pequenas instituições. A gente mesmo expõe há vários anos, né, até conjuntamente dentro de um evento chamado Bet Educar, que foi cancelado agora por conta da crise de coronavírus, ia ser agora em maio, que é um dos maiores eventos de educação e tecnologia do mundo. Então, você sempre via esse anseio das escolas de consumirem produtos/serviços, só que, de certa forma, elas acabavam não colocando aquilo na prática. Então, eu acho que o Perfeito. uso da tecnologia educacional ele vinha muito mais como um atrativo de diferencial competitivo para atração e retenção de alunos dentro dos períodos de matrícula, do que necessariamente como uma ferramenta funcional que estava sendo utilizado no dia a dia. E por isso vem essa surpresa, né? Então, se a escola estivesse se preparando, e aí o assunto hoje, para quem está entrando na live agora, é formação continuada de professores. Então, o nome continuada já diz que não é uma formação esporádica, né? Que você está ali, de certa forma, tratando o professor como um aluno também e está formando ele continuamente a respeito de uma série de assuntos. Como é que você acha que a gente consegue voltar dessa crise agora e tratar esse assunto de letramento digital do professor ou de empoderamento digital do professor como sendo um dos aspectos da formação continuada dentro das escolas? Então, Anderson, acho que assim, antes do coronavírus já estavam acontecendo movimentos importantíssimos na educação que endossava o investimento da escola em formação continuada. Por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum. É um movimento muito grande, é uma mudança muito grande, os professores precisam se adaptar, enfim. O que você falou é verdade, assim, as escolas, infelizmente, deixaram essa questão um pouco de lado, focar um pouco mais para as necessidades dos alunos, e hoje você tem um desafio muito grande, que é o professor foi pego de surpresa, e, para quem não sabe, o professor ainda é a principal alavanca na eficácia de aprendizagem do aluno. Então tem uma pesquisa da McKinsey que fala o seguinte, que o professor é a principal alavanca e o professor de alto desempenho é o que faz toda a diferença, porque os alunos podem aprender até 53% a mais com professores de alta performance e de alta eficiência. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque além desse movimento que já estava forte com a BNCC, muitas mudanças, enfim, na educação como um todo, agora com o coronavírus, ele acrescenta
uma parte muito importante, que é o letramento digital dos professores para poder viver esse mundo digital. Então, eu acho que um caminho que é sem volta, Anderson, e essa é a nossa leitura aqui, é que a gente deixa de falar no presencial e no online e a gente passa a falar, de fato, no mundo híbrido. Essas coisas precisam se coexistir. Se você for ver, isso no mercado corporativo já aconteceu. Lembra que você tinha marketing online, marketing presencial? Tudo é marketing. Então, isso já aconteceu e agora, E para o o ensino professor, superior não tem também, mais né, volta. Pablo? O ensino Sim, superior também já vinha desenhando um pouco mais esse aspecto do blended learning, do perfeito. flipped classroom, que é sala de aula invertida, desses métodos mais híbridos, onde o aluno recebia parte do conteúdo via EAD e ia para a sala ali para utilizar a sala como se fosse um momento de discussão, alguma coisa do tipo. Então, é bem interessante essa sua visão de que agora realmente você vai acelerar aí essa discussão do híbrido. Então, a sua aposta é o híbrido, volta com toda força na volta do coronavírus. Eu acho que sim, e eu acho que, voltando à formação continuada, você precisa ter um plano para desenvolver seus professores. O que eu acho que antes estava acontecendo, Anderson, é que as escolas estavam pegando alguns segmentos e estavam dando formação. Então, vou fazer no médio, vou fazer no Fundamental 2, vou focar, por exemplo, em gestão de sala de aula. O que vai acontecer agora também pós-coronavírus é que ela vai ter uma carga muito grande de habilidades e competências para trabalhar com esse professor. Então, Anderson, assim, um dia me fizeram essa mesma pergunta e a gente estava num bate-papo com alguns professores de Stanford, teve uma resposta fantástica, que um pegou e falou o seguinte: qual que é a importância da formação continuada? Por que você acha que isso faz sentido? E aí um professor de Stanford respondeu o seguinte: olha, ninguém vai querer operar do coração com um cardiologista que formou há 30 anos e não se capacitou, que não evoluiu. Ninguém vai querer. Você ia entrar numa mesa de cirurgia com alguém que formou há 30 anos e que não evoluiu? Ninguém ia querer. E todo dia alunos entram em sala de aula com um professor que formou há 10, 15, 20 anos e que ele parou ao longo do tempo. Então nós precisamos retomar esse assunto porque é uma questão emergencial, Sim, na minha opinião. sim. Legal. Então, acho que, só recapitulando, né? A gente já falou um pouco do panorama do cenário de coronavírus na escola, a gente já falou um pouco do fazem, a gente já falou um pouco de qual que é essa importância da formação continuada e fez um pouco de apostas, né? Agora desse cenário pós-coronavírus, né? O que que a gente acredita ali enquanto empresa, enquanto fornecedor, enquanto parceiro da escola, o que é que vai acontecer? Eu acho que uma outra preocupação muito grande, Pablo, quando a gente fala de letramento digital, de capabilities para manusear ali, de capacidade do usuário final de manusear ferramentas e etc. Claro, né? Acho que tem uma discussão absurda de tecnologia nos últimos anos e ela ganhou um papel relevante dentro do ensino privado, mas eu acho que não tem como não perguntar como é que você vê também essa realidade dentro da escola pública, né? Então, cara, a gente sabe que para eles as coisas acontecem de forma diferente, né? Então, qual que seria a sua aposta também, ou qual que é a sua visão sobre esse aspecto de formação continuada, principalmente focada em ensino híbrido e ferramentas digitais para o setor público? Anderson, acho que primeiro uma mudança cultural, né? Eu acho que essa mudança cultural ela vem para o setor privado e para o setor público. Você vê o Senado fazendo reunião para aprovar uma medida toda online. Você vê a Câmara dos Deputados. Então, sim, eu acho que independente do setor, independente se é privado, se é pública, essa é uma cultura que está sendo desenvolvida, fortemente acelerada por esse momento que nós estamos vivendo. Dito isso, o que eu acho que deve mudar no setor público para a formação de professores? Eu acho que o ensino à distância ganha mais força, só que não adianta você ficar preso aos modelos tradicionais de formação de professores. Então, vou dar um exemplo para você. Instituto Ayrton Senna, com Boston Consult Group, fez uma pesquisa das ações formativas que mais impactam a aprendizagem dos alunos. Então, nós vamos ter um desafio de formação, nós vamos ter, isso é claro, no privado e no público. E aí, pegando essa pesquisa, o que ela fala? Quais são as ações mais efetivas? Se você pegar lá doutorado, mestrado, pós-graduação, ela é muito importante, mas para o professor, não impacta diretamente o que acontece em sala de aula e não chega no aluno. Então, quais são as medidas que essa pesquisa recomenda? Mentoria de professores, observação da aula
do próprio professor, ou seja, eu me assistindo para me conhecer. Segundo, observar a aula de outros professores. Por que eu estou te contando isso? Porque o que eu acho que vai mudar, tanto no privado quanto no público, mas no público isso precisa ser mais intenso, é garantir a prática. Não adianta você dar um curso online, você fazer um workshop presencial que vai inspirar o professor e ele não vai transformar a vida do aluno. Então, eu acho que esse momento agora, todos os gestores, independente se é privado ou público, vão acompanhar mais de perto os professores e vão exigir isso deles, que chegue a mudança na ponta para o aluno. Então, Anderson, eu acho que no setor público é isso. Eu acho que o EAD vai ganhar muito espaço, mas se ele não vir acompanhado da parte prática, vai ser legal para o professor, mas não vai transformar o dia a dia enfim, a vida do aluno e a experiência de aprendizagem para o aluno. Entendo, faz super sentido. Até porque a gente já sabe, eu acho que você que tem o dado mais apurado aí, qual que é o percentual de professores que já saem hoje em dia formado em cursos que são 100% EAD? Você sabe? 50%. Já bateu 50%, né? 50%. E está crescendo, né, Pablo? Esse número nos E últimos está anos. tá crescendo, assim, e pensa, 50% dos professores que são formados saem do ensino à distância. E hoje a gente tem um programa de estágio, mas não tem o que eles chamam de residência pedagógica. Isso estava até sendo discutido no MEC. Eles fizeram consulta com o mercado nos últimos 4 ou 5 meses, tá, Anderson? Então é algo extremamente novo. Mas por quê? Porque eles querem garantir a prática na formação inicial. Porque a formação inicial, nesse estudo mesmo que o Instituto Ayrton Senna apresenta, é a segunda forma mais efetiva de você impactar o aluno. É a formação inicial do professor. Então, investir em formação inicial é sim uma ação extremamente recomendada. E aí ela precisa, igual você está falando, ser acompanhada da prática, né? Senão não chega no aluno. Legal. E eu acho que tem uma perspectiva sobre isso também, né, Paulo? Que é, cara, toda crise ela traz oportunidades, né? Eu acho que todo mundo vai ver ali desafios, mas a gente também tem visto ao longo das últimas semanas algumas oportunidades. E aí, voltando ainda para o assunto do SERPROF, que eu acho que quando você explicou ali, as pessoas ainda estavam entrando lá na live, retoma um pouquinho do que o SERPROF é. E o que o SERPROF está fazendo agora, nesse exato momento, para o professor que está em casa, para que ele consiga, de certa forma, ali, consumir ou assimilar novos conteúdos nesse período de quarentena? Bom, perfeito. Pessoal, o SERPROF é uma comunidade de formação de professores, então hoje ele está aberto e é uma iniciativa onde vários parceiros têm publicado conteúdos hoje semanais, então bate-papo com um especialista. Então, por exemplo, eu quero ir lá e ver o professor José Moran falando sobre metodologia ativa, está dentro do SERPROF. Se você quiser, por exemplo, fazer um curso online sobre metodologia ativa com o Instituto Singularidades, está lá. Se você quiser ver conteúdos oferecidos pela Agenda Edu, na Jornada Edu Online, também está lá. Então, vários parceiros têm se reunido para trazer conteúdo relevante sobre formação de professores. Então, entra aí serprof.com.br que você vai ter um pouco mais de detalhe. O que a gente tem feito nesse momento do impacto do coronavírus? Primeiro, buscando compreender com essa comunidade, Anderson, qual é o gargalo na formação de professores. E está muito claro para a gente que ajudar o professor a deixar de tentar replicar o modelo presencial para o online é o maior desafio que eles têm hoje. Então a gente lançou um curso agora que se chama Sala de Aula Sem Papel, que eu tenho certeza que vai ter uma repercussão super legal, que visa exatamente ajudar o professor a planejar uma aula online. Já que isso agora vai fazer parte da rotina dele, ele precisa planejar como que vai ser essa experiência de aprendizagem e a gente vai ajudar ele também a construir, de fato, uma aula que faça sentido online, né? Não é só replicar o modelo presencial que ele tinha antes. Como interagir com os alunos de forma online e como criar essa experiência. Então, o SERPROF é isso, é uma comunidade que tem trazido conteúdo e eu acho que pós esse momento de isolamento, o SERPROF vai ser o grande apoio da escola para fazer o acompanhamento da prática dos professores. Então, aquela escola que quiser contar com um parceiro que vai ajudar a observar as aulas, dar feedback, montar um diagnóstico tanto do professor quanto da escola, eu acho que o SERPROF vai ser aí uma solução ideal para essas escolas. Legal. Então,
Pô, eu fico feliz, né, até do momento que a gente está vivendo agora. Acho que é uma fatalidade o coronavírus em si, mas quando a gente olha para esse momento de oportunidades para a escola, para o professor se reinventar, para o aluno se reinventar, para a escola ter um novo papel dentro da família do aluno. Eu até comentei numa outra live aqui que não é brincadeira a quantidade de reuniões que eu fiz que apareciam crianças aqui ao lado dos pais fazendo a reunião na videoconferência, né? Então foi um momento até de reaproximação familiar e uma série Perfeito. de outras coisas. E aí eu acho que você falou uma frase que eu pensei aqui, que você falou, cara, a gente sabe que o mundo vai sair dessa crise, mas ninguém sabe como que ele vai sair, né? Tipo, é meio que existe uma incerteza ou a única certeza que a gente tem é que ele vai sair completamente diferente, né? Acho que foi até esse o ponto que você colocou. E aí eu participo de um painel internacional chamado All on IQ, de tendências educacionais no mundo todo, e semana passada eles fizeram uma consulta pública, né, para os painelistas, para as pessoas que participam daquele negócio, falando qual que era tinham várias perguntas e algumas das perguntas eram, né, como que você acha que o seu faturamento vai ser impactado nos próximos 6 meses? Como que você acha que a tecnologia educacional será percebida nos próximos 6 meses? E eu vi que teve muitas respostas de tendências positivas, apesar do momento de crise, por conta talvez dessas coisas que a gente tem vivido cada um ali na sua esfera. Então, a Agenda Edu hoje olhando como ferramenta que está auxiliando substancialmente a escola a se comunicar com a família e com os alunos e com os próprios responsáveis nesse período de isolamento, de fechamento das escolas. Então, tem se mostrado uma ferramenta muito importante para isso. Ser prof agora com essa comunidade ativa de formação continuada de professores, outras edtechs de outros amigos da gente fazendo ali um papel brilhante focado em letramento, em avaliação, em uma série de outras coisas. E aí eu acho que não tem por que a gente não começar a falar de legado, né? Então, eu acho que já agora tentando encaminhar aí a nossa live para o final e tentar pegar algumas perguntas. Quem tiver pergunta, ó, já pode ir fazendo aqui nos comentários para a gente responder aí algumas perguntas de vocês que estão assistindo. Vamos falar de legado, cara. Acho que a gente já falou um pouco em todas as falas da gente aqui, mas, cara, qual que é o real legado que a gente teria para a escola desse período agora de pós-pandemia, né? Qual que seria o legado que a gente encontraria aí nesse aspecto mais geral, educacional e escola, de educação básica, e qual que é o legado focado especificamente na formação de professores que você imagina que a gente vai sair dessa pandemia com? Cara, eu acho que um primeiro legado que eu vejo é o seguinte, que a gente está passando por mudanças, é claro, e assim, eu falo mudança para a escola, para os professores, para os pais, para a sociedade, enfim. Então, acho que assim, tudo está cooperando para todo mundo ser mais digital. E isso é um legado, acho que sem volta do momento que a gente está vivendo. E ele surgiu a partir dessa necessidade. Então, eu acho que logo após esse momento, o impacto que isso vai gerar nas escolas é que as escolas vão buscar mais eficiência a partir dessa premissa de ser mais digital. Então, pensando nisso, de ser mais eficiente, usando o digital, eu acho que as escolas vão caminhar para construir experiências mais sólidas, tanto do presencial quanto online, que é o ensino híbrido que eu estava comentando. E eu acho que isso também vai mudar a forma de se fazer formação de professores. Eu acho que hoje a formação de professores no Brasil está muito em cima do que é a semana pedagógica, o momento que a escola dá algumas palestras e alguns workshops no início do semestre, depois ela abandona o professor ao longo do semestre e volta no início do próximo semestre para fazer mais 2, 3, 4 palestras, enfim. Então, acho que esse modelo ele vai deixar de existir e ele vai passar a ser um modelo mais robusto para a formação de professores. Então, acho que a semana pedagógica ela vai ser modificada para que o professor possa ser assistido ao longo de todo o semestre e a sensação que eu tenho é que a escola, a partir de agora, vai entrar em campo junto com o professor. Eu sinto que a escola fica assistindo o professor entrar em campo e liderar todos os problemas dentro de sala de aula.
Agora, o grande desafio da escola vai ser entrar em campo com esses professores e oferecer isso de maneira continuada. Eu acho que esse é o legado que as escolas vão ser obrigadas a fazer. De verdade, Anderson, eu não vejo outra saída para as escolas. Eu acho que é muita ilusão achar que você vai voltar desse problema do coronavírus com impacto no calendário escolar, num mundo que está totalmente digital, com BNCC, com muitas mudanças, e que você vai simplesmente deixar o professor fazer a parte dele e não se comprometer com essa transformação junto com o professor. Então, esse para mim é o grande legado de todo esse momento que a gente está vivendo. Então, diríamos que a gente sai dessa pandemia, se Deus quiser, logo, logo, com expectativas positivas de uma consolidação do ensino híbrido e também de uma posição do gestor muito mais antenada e muito mais conectada com a linha de frente da escola, que são os professores, que são as pessoas que estão ali, tipo, tentando tocar essas jornadas educacionais, transmitindo um conhecimento. Legal. Acho que também faço eco às suas palavras, acho que para mim faz super sentido. A gente discutiu essa semana outros assuntos também, eu acho que a gente teve um papo com a Emily Fidelix do Se Liga Prof, falando um pouco dessa Perfeito. questão de como que funciona e qual que é o papel do novo professor, esse professor do século XXI, como que ele se relaciona ali com os alunos, qual que é a expectativa acerca disso. Eu vejo que tudo isso vem coadunando, né? Vem realmente entrando ali numa nova expectativa unificada das pessoas que realmente estão tentando ali trazer essa inovação, essa consolidação dessas mudanças positivas dentro da educação, que querendo ou não tem como colocar a gente também dentro desse papel, a gente enquanto empreendedor, batendo cabeça há alguns anos, tentando trazer ali uma série de novidades para as escolas e que muitas vezes a gente foi até, tipo, mal interpretado, né, Pablo? Assim, eu acho que quando a gente começa a tentar mudar um status quo ou um paradigma, existe um desafio muito grande de você convencer culturalmente de que aquilo é o novo lugar, é o novo lugar do professor, é o novo lugar do coordenador, do diretor e etc. Mas eu acho que esses momentos agora eles refletem que o trabalho que vem sendo feito é um trabalho consistente e que, de certa forma, não tem mais como a gente olhar para a educação nos próximos 5, 10 anos e acreditar que ela vai ser a mesma coisa do que foi no passado, né? Então, acho que tem acelerado bastante e espero que esse seja o legado positivo aí da crise, né? E que ela termine logo, porque eu acho que junto com ela vem grandes desafios para a escola também, né? Eu acho que a escola está passando agora por desafios até relacionados à questão de inadimplência, manutenção do quadro funcional e etc. E que ela veja essa oportunidade do híbrido, da formação continuada, como não um antídoto, né? Mas como realmente um fator preventivo para que, se Deus me livre, vier a acontecer novamente um momento como esse, ela já esteja preparada para que os aspectos negativos ou as consequências negativas que ela venha a sofrer sejam muito menores do que a que ela sofreu Sim. agora, já que ela não estava preparada, né? Eu falo que a escola tem que perceber a formação continuada de professores, que é um investimento na qualidade da instituição de ensino, como alavanca de crescimento. Então, eu comecei dando o exemplo que eu estava lá em Porto Velho. Eu fui para Porto Velho porque esse grupo, Anderson, ele implantou um programa de participação dos resultados para professor. Para quem não sabe, um programa de participação de resultados é o seguinte: Legal. a instituição define alguns objetivos e, se ela cumprir esses objetivos, um grupo de elegíveis ali recebe, por exemplo, uma bonificação. No caso dessa instituição, o que ela fez? Ela não fez para a força de vendas, não foi focado na matrícula, que é o que geralmente o mercado faz, todo mundo faz. Ela fez para o corpo docente. Ela fez, na verdade, para todos, mas com foco no corpo docente. E eu vou te dar o resultado. Essa instituição, Anderson, métricas. O professor tinha que se preocupar com evasão escolar. Então, se de fato os alunos estavam saindo, se engajando com as experiências que ele estava propondo ou não. Segundo, a qualidade pedagógica dos alunos, né, acadêmica, então se ele estava performando bem nos instrumentos de avaliação. Terceiro, ele tinha que ser um excelente profissional. Aí entrava a Canton com a formação de professores, mentoria e o indicador pedagógico dele como profissional. Resumindo, se ele tivesse lá acima de 75%, se não me engano, ele ganhava um salário a mais. Resumindo, a escola, o grupo cresceu
de um ano para outro, com essa política de incentivo, 10%. Então, nota que esse é um caminho sem volta. Nós vamos, inclusive, fazer o case dessa instituição, e depois eu compartilho com a sua rede de escolas, o que é extremamente inovador, Anderson. Então, assim, não pode ser como antídoto. Para mim, igual você falou, tem que ser algo que vai estar incorporado no dia a dia dela, que ela vai ver isso como uma alavanca de crescimento. E se algum dia Sim. vier alguma crise, ela vai estar preparada para passar por essa crise muito mais fácil, e muito mais preparada do que as outras instituições, né? Sim, sim, com certeza. Cara, que bom que a gente conseguiu bater esse papo e falar um pouco de formação para as escolas que são da base Agenda Edu, que tem acompanhado diariamente. A gente tem agradecido bastante. Acho que todo dia aí na live a gente tem tido picos simultâneos e pelo menos umas 600, 700 pessoas acompanhando a live por completo, e a gente acaba deixando disponível, o que acaba aumentando depois, porque a gente entende que nem todo mundo está disponível nesse horário específico. Vão vir ainda mais pessoas ainda para falarem de outros assuntos. Então, a gente tem confirmado o Miguel Thompson, que é o presidente do Instituto Fundação Santiliana, que vai bater um Perfeito. papo com o Jones também, olhando aí para essas expectativas relacionadas a profissionais, qual que é o papel da Uhum. escola nesse momento e etc. Tem também, eu acho que na quinta-feira, uma live com o pessoal do Live, que é um conteúdo de socioemocional e projeto de vida bem legal, que eles vão estar aqui falando um pouco de como que eles que os responsáveis, os alunos, eles conseguem trabalhar esses aspectos agora em casa. E tem muita coisa boa por vir, então você que está acompanhando, continua acompanhando a nossa live. E, Pablo, te agradecer bastante pelo dia de hoje, pelo seu tempo. Eu sei que você está aí também tentando suportar todas as escolas que estão te procurando, e a demanda cresceu bastante nessas últimas semanas por conta desse apelo ao digital. Mas eu tenho procurado terminar essas lives aqui sempre com um recado positivo, né? Então, acho que a gente já está vendo tanta notícia ruim que eu acho que é um momento meio que good news aí. Eu acho que é o momento da gente falar um pouco qual que é a nossa esperança disso tudo. Acho que a gente já foi até super esperançoso, o papo foi super positivo, já que a gente já falou de legado, do que ia acontecer e etc. Mas, cara, deixa aí o seu recado positivo da Canton e da Serprof para esses professores, para esses profissionais aqui, diretores de escola, coordenadores que estão assistindo a gente, sobre essa situação toda e que vai passar, né? Perfeito. Durante a nossa fala aqui, eu vi a Bruna, ela falando aqui que é professora do maternal, da rede particular, e tem pensado muito como que ela vai ficar após a pandemia. Como que ela vai ser digital para a turma de 2 anos, enfim. Então, vou tentar passar minha mensagem respondendo essa pergunta. Bruna, primeiro, eu acho que se você se concentrar em criar uma experiência de aprendizagem que faça sentido para essas crianças, você vai ser muito bem sucedida. Então, por exemplo, eu sei que criança adora galinha pintadinha. Então esquece muito pouco o conteúdo, galinha pintadinha, mas foca no vídeo, que é algo que chama muita atenção, né, dessas crianças, e tenta criar algo que você vai, depois desse momento de coronavírus, de isolamento, estar inserido no dia a dia dela, né? Então, ao invés de você deixar lá galinha pintadinha, pode ser um conteúdo seu, né, que você está produzindo para se relacionar com essa turminha sua, tá bom? Então, a minha dica assim de boa esperança pessoal, fica tranquilo, o mundo está mudando, mas vocês vão ser amparados. Tem empresas como a Agenda Edu, como a Serprof, como a Canton e mais um exército de outras empresas já se preparando para apoiar vocês. Então, a primeira coisa vocês não estão sozinhos. Contem com a gente. Segundo, vamos refletir nas experiências, né? Igual dei um exemplo agora, Bruno. Eu acho que é um caminho. Então, a gente conta com você que está no dia a dia, na linha de frente, para criar exemplos, para depois a gente poder compartilhar com outros professores. Então, acho que esse é um caminho que pode ser super utilizado, alguma música, enfim, que eu sei que é extremamente utilizado, né, para essa faixa etária no dia a dia, no ensino, né? Então, a minha mensagem, Anderson, eu queria assim, que o pessoal ficasse mais calmo, mais tranquilo, que eles entendessem que eles não estão sozinhos, que a gente está aqui do lado deles.
E eu acho que a gente precisa começar a fortalecer essas redes de bons exemplos. Então, Bruna, por exemplo, se amanhã você criar um bom exemplo, você viu que fez sentido, compartilha no Ser Prof. Vamos tentar inspirar outros professores. Então, eu acho que é isso, Anderson. Assim, eles não estão sozinhos, nós estamos juntos com eles nesse desafio e vamos endossar e crescer essa rede de boas ações e de bons exemplos. Você é um cara que faz muito isso no dia a dia, você é um cara que junta as pessoas, que conecta as pessoas. E se você, Bruno, e outras pessoas que estão assistindo, puder pegar esse exemplo do Anderson e começar a fazer isso em escala menor na sua escola, no seu grupo de professores, eu tenho certeza que a gente vai transformar aí esse momento em algo muito positivo. Sim, sim, com certeza, Pablo. E é isso, pessoal. É uma corrente do bem aí para a gente conseguir realmente trocar ideia e fazer todo mundo evoluir. E acho que não teria forma melhor de terminar esse papo com essa mensagem super positiva e super para cima do Pablo. Então, me despeço aqui de vocês, agradecendo mais uma vez o Pablo. Quem ainda não seguiu lá é @serprof e @cantum. Kanttum, né, Pablo? O N de navio. Isso. Pessoal, vamos divulgar o CEPROF e ajudar a compartilhar esses bons exemplos aí com o maior número de professores possível. Obrigado, Anderson. Valeu, Valeu, tamo tchau, junto. tchau. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, até a próxima. Até a próxima.